Pastel de vento, silêncio no meio, receio meu coração dentro. Nada de recheio no recreio, coração ao meio é lento e ligeiro. Meio tensão, meio tesão, caminho do meio, pastel sem recheio. No seio o mundo inteiro. Oi, minha gente. Meio do peito, azedo limão. Meio do peito, azedo limão. Boa noite, minha gente. Azedo limão. Meio do peito. Pastel de vento, silêncio no meio, receio meu coração dentro. Nada de recheio no recreio. Estamos ouvindo aqui um pouquinho da Anelisa Assunção, Pastel de Vento, desse álbum que ela fala muito sobre a comida, na verdade, e também a relação com o corpo. É uma coisa bem bonita, assim, o que ela fez nesse disco. Hoje o nosso tema vai ser sobre o corpo e justamente a gente vai falar com a Maressa Andrioli, que acabou de chegar. Já já eu convido ela aqui pra gente iniciar o nosso bate-papo. Só aguardando aqui mais um pouquinho. Tentar colocar aqui nos comentários, fixar. Ainda não consegui fixar aqui os comentários. Só... Exatamente, Carol. Comentei aqui com o pessoal que já tinha chegado que esse é um álbum da Anelisa Assunção que se chama Taurina e ela faz uma relação muito bonita do corpo com a comida, né? Enfim, comida, alimento. E de alguma forma tem uma relação com o tema que a gente vai falar hoje. Vou chamar aqui a Maressa pra gente começar o nosso papo. Olá, Oi, Maressa, tudo bem? tudo bem, Mayara? Massa. Tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo certinho, sim. Então, tá bom. Arrasou no álbum, nossa, eu amo. Nossa, foi um álbum que quando lançou, na verdade, eu e Carol, a gente morava juntas, na época a gente não parava de ouvir, assim. Todo dia tocava. É um álbum que eu acho que pra qualquer momento ele é muito gostoso de ouvir, né? Eu gastei ele também, nossa, eu ouvi demais. Sim. Quer mandar um oi pro pessoal aí? Tudo bem, gente? Preparados pra gente conversar sobre o corpo, essa coisa que envolve. Sim. Maressa, primeiro eu queria agradecer muito também a tua disponibilidade em falar aqui com a gente, falar do teu trabalho também, e a gente destrinchar o corpo, né? Entender esse corpo, o que que é, no final das Obrigada contas. por ter chamado a gente, por ter me chamado, assim, eu amo a Banca Vermelha e e é isso, assim, você veio numa hora esse convite muito bom, assim, pra falar a verdade, tá? Com muitas dúvidas do meu trabalho. Aí você mandou esse convite, eu falei, olha a deusa. É muito Que bom. legal, que legal, que massa, que bom. As coisas às vezes acontecem no tempo, né, que nem a gente imagina. É, eu que diga, né?
Maressa, como eu conversei contigo também, uma das propostas aqui desse encontro é a gente fazer uma troca de referências. Queria saber se pra tu tá legal o áudio, se tá tudo bem, tá Tá bom, cortando, tá tudo certo, tá bom? tá ok. Beleza. E aí, na verdade, se você me permite, eu queria começar falando do trabalho de uma artista Uhum. que ela utiliza bastante o corpo também como uma forma de linguagem, assim. Na verdade, o nome dessa artista é Rosa Luz, eu não sei se tu conhece. Ela trabalha muito com música, na verdade, ela é uma rapper. Mas ela começou, eu vou compartilhar aqui uma foto. Ela começou, na verdade, fazendo algumas performances na rua e essas performances elas se desdobravam em fotografias e sempre no autorretrato. Essa daí, especificamente, ela se chama Mulher Trans Eliminada, ou O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, ela fez uma série de fotografias dela vestida com essa roupa de noiva e deitada, jogada no lixo, né, na verdade, para trazer essa questão o espaço que as pessoas trans ocupam dentro do mundo das artes, né? Uhum. E eu quis trazer, na verdade, a Rosa Luz como essa referência também do corpo, né? De como utilizar o corpo como uma linguagem poética, que ela tem esse trabalho aqui que ela ficou mais conhecida, que é E se a arte fosse travesti? Ela fez... Você já viu? Já vi algumas, eu vi uma no metrô, acho que ela fez. Um vídeo que ela fez no metrô. É bem. É uma referência. Bem específico o trabalho dela. É bastante, assim. E, enfim, ela trabalha muito com música mesmo, assim, ela faz muitos slams. E esse especificamente foi um dos trabalhos que mais colocou o corpo dela como artista no mundo, assim. Que ela fez essa foto com esse grafismo, foi a irmã dela que ajudou a fazer. E ela chamou uma amiga fotógrafa para fazer a foto. E daí ela começou a expor em vários museus, vários espaços culturais, MASP, MAM. E dessa foto que foi para museu, ela também virou adesivo, sabe? Então, isso é uma coisa que nem ela imaginava que poderia acontecer, que também ela acha isso muito massa. É, muito mesmo. O trabalho dela é bem bonito. Eu não conheço tanto, assim, mas ele é bem. É um ícone, né? Praticamente o Ica. É. Sim. E abrindo muitas portas, assim, porque. Já vamos pegar um gancho. Porque eu fico muito pensando nisso, assim. Você veio com essa temática do corpo, né? E eu discutia tanto isso no passado, até quando eu em que eu senti que a gente mudou muito a conversa e a gente está mudando muitas outras coisas, assim, né? E quando a gente está falando até de identidade de gênero, é sobre o corpo, né? Então, assim, e isso é uma coisa que, infelizmente, também é uma coisa nova. É nova, não é? É e não é. Sim, sim, sim. Mas o basta que os artistas, os militantes, todo mundo tá dando é novo. Basta imediato lá, sabe? E dentro do corpo trans, assim, eu não consigo falar da perspectiva dela, da experiência. Mas já passou da hora, né, de ter o corpo trans ocupar todos os espaços também, sabe? Com certeza. Carol, só te respondendo aqui, o nome da artista é Rosa Luz. Falaram que meu áudio tá falhando, dá pra ouvir? Ele na verdade está cortando um pouco para mim. Eu não sei se talvez seja um encaixe do fone de ouvido. Eu vou. Bom, é que o meu. Eu tô apagado aqui. Se quiser, eu seguro assim. Tá melhor? Tá um pouco melhor, sim. Tá um pouco melhor? Eu vou até colocar então um carregador. Ele tava apoiado e às vezes. Bom. Aí. Melhorou?
Pronto, pronto. Tá bem melhor, na real. Então, pensando um pouco assim do corpo trans, do corpo cis, né? Pensando em todos esses corpos que habitam também, quais artistas a gente consome, né? Como que a gente mostra isso na arte? Eu, como fotógrafa, quais corpos eu também mostro para o mundo, sabe? É Sim, uma conversa muito profunda também, né? Eu acho. Acho que a gente tem muita coisa para a gente debater aí, com certeza. né? E eu acho que também a gente acaba andando num caminho que talvez ele seja um pouco escorregadio também, como artista e como fotógrafa, Hum, de com qual visão também a gente retrata um corpo que não é aquele que a gente habita também, sabe? Então, de que forma eu posso fotografar de uma maneira respeitosa uma pessoa tá. trans, né? Sem também entrar em estereótipos, assim, sem a gente entrar enfim, o tanto que a gente também conhece de trabalhos de fotógrafos e de fotógrafas que já exploraram, de fato, assim, explorar mesmo. Acho que Uhum. seria esse sentido da palavra, os corpos de travestis, de pessoas trans, de pessoas negras, de pessoas indígenas, enfim, esses outros corpos, não os outros corpos, mas os corpos que uma pessoa branca não habita, assim, sabe? Eu acho que esse diálogo também. Eu entendo a importância desse diálogo, mas eu acho que quem tem medo de escorregar, da real é branco, sabe? A gente tem um medo de escorregar, esse medo, sabe? Medo de ofender, essas coisas assim, elas já passaram do ponto, né? Eu acho que os corpos, eles têm que ser. A arte tem que ser democratizada, sabe? Os corpos, eles têm que habitar. As pessoas, tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, tem que ser pessoas trans, tem que ser todos os corpos, sabe? Sim, Corpos brancos, negros, enfim. Então, assim, a gente tem que entender o lugar que a gente está. Eu falo por mim, eu tenho que entender o lugar que eu tô, sendo uma mulher cis também. Eu tenho que entender a minha arte, o que que ela atinge, quais pessoas ela atinge e também o que que eu tô falando, né? E tem muitas pessoas falando sobre isso. Tem o trabalho da minha amiga, da Camila Falcão, também, que é extremamente potente e valioso, assim, que ela registra, sabe? Tantos corpos trans, que foi a primeira referência para mim, para falar a verdade, assim. sim, Então, quase falei dela, na verdade. não, ela é maravilhosa, assim. E então acho que como artista, como comunicadora, como tudo, como pessoa, como ser humano, acho que a gente tem que entender o lugar que a gente está e o que que a gente faz a respeito disso também, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse debate também é, dos corpos, ele vai além. Eu acho que é um pouco mais profundo também. Não é só mostrar o corpo. Eu vejo assim, quando eu comecei a fotografar os corpos de mulheres, como comecei a fotografar retratos femininos, foi a partir de um basta de ser só homens que retratavam, faziam ensaios femininos. Esse foi o começo do trabalho, assim. Sim, Então, veio mais dessa... Como que eu posso falar, assim? Eu quis ocupar esse lugar como fotógrafa também, sabe? E retratar da forma que eu achava que era justa, assim. E agora hoje a gente está num outro diálogo também, né? A gente está num diálogo que é mais profundo que isso. Acho que a gente precisa ver todos os corpos também, sabe? sim, com certeza. Todo Mas mundo tem que ser. eu acho que esse diálogo também não deve ser deixado de lado, assim, Não, sabe? claro, com certeza. Não, Porque a gente ainda tem uma maioria de homens fazendo fotografias de mulheres, né? sim, sim. E ainda mais nesse estilo de fotografia que coloca a mulher no o corpo nu. E aí eu queria que tu falasse, na verdade, um pouquinho como é que tu começasse a fazer Uhum. as fotografias, um pouquinho da tua trajetória e
também, enfim, como é que tu se entende como fotógrafa e artista? Tá bom. Eu comecei como fotógrafa há uns 10 anos atrás, na verdade. E como artista, eu acho que eu posso falar, tipo, a gente sempre tá tentando se descobrir como artista, né? Se entender como artista. Mas quando foi mais ou menos em 2018, eu comecei um projeto com uma amiga minha na época, que chamava Filhas da Vulva, que foi exatamente para trazer essa outra perspectiva sobre o retrato sobre o corpo da mulher, né? Sim. Enfim, aí desde então eu venho trabalhando, eu comecei a trabalhar mais solo sobre isso também, aprofundar todo o discurso. E hoje eu trabalho bem focada nisso, assim, retratar os corpos de mulheres e cada vez mais pensando, assim, debatendo outros temas e pensando outras coisas também para atribuir. O que mais que você perguntou? Enfim, como é que tu se enxerga como artista? Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É, E, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho também, que foi uma das perguntas e faz parte da troca, que se possível tu falar de algum livro que seja uma grande referência para tu na vida sobre esse tema, especificamente do corpo ou da fotografia da mulher também. Se você tem alguma referência assim bibliográfica. eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Referências bibliográficas, porque existem inúmeras referências, né? E até hoje eu não peguei um livro que falasse assim, corpo, sabe? Vamos debater sobre, né? Mas teve um livro que abriu minha mente muito no começo, que foi Os Monólogos da Vagina, que veio do monólogo que teve nos anos 90, acho que foi, e hoje também tem livro. E todo esse movimento que essa escritora começou lá fora e que atingiu até hoje. Então, o livro inteiro, eles são contos de mulheres que como elas encaram a própria vulva, sabe, tudo mais. Então, tem diferentes realidades, assim, eu lembro que teve uma hora que eu tava lendo no metrô e aí veio uma história super pesada e eu fiquei super mal, e daqui a pouco veio uma história super leve, sabe? Então, ele mostra diferentes realidades ali, porque foi um movimento muito grande, assim, está sendo ainda, né? Aí, a partir disso, veio o V-Day, que ela inaugurou, enfim. É muito... Ai, tá chovendo. É muito... Esse livro é muito importante, assim. Eu acho que todo mundo que tem uma vulva, uma vagina, é importante ler. E quem não tem também é importante em todos os sentidos. Só que a partir daí tem outros livros também, acho que fizeram parte. Tem um que é muito legal de ler, que é A Origem do Mundo, que é um quadrinho, que é bem... legal, eu tô ligada qual que é. Eu esqueci o nome da autora também, mas ele é bem educativo também, sabe? Então tem vários livros que fazem, né? Por exemplo, O Mito da Beleza é o que mais é falado e só que ele traz um recorte bem específico, mas ele também amplia a visão em outras referências, mas tem muitas coisas novas que estão surgindo. Depois eu posso, tipo, mandar para você alguma coisa, mas vamos ficar por isso. Os monólogos da vagina vão focar nisso daí. E o quadrinho A Origem do Mundo, ele pega, na verdade, eu não lembro se é isso mesmo, mas ele pega como referência o quadro A Origem, né? Do Mundo. Seria isso? Não, acho que não é não. Ele tem... são quadrinhos que pegam são várias histórias, tá explicando, por exemplo, o descobrimento do clitóris, como que foi. Aí tem uma parte lá que mostra como a ciência não era bem desenvolvida. Desenvolvida sim. A ciência não pesquisava a fundo o clitóris, a vagina, todas as nossas terminações, enfim, a nossa saúde por ser um campo dominado por homens. Aí tem várias outras coisas. Tem a relação com a menstruação, tem relação... Tudo envolve o ser mulher com vulva, né? E isso é importante falar que também é um recorte específico, assim. Sim, sim, com certeza.
E aí, enfim, falando da vulva, que foi também É. uma outra pergunta aqui que eu tinha sugerido para fazer para tu, que era para Uhum. falar sobre o Manifesto Vulva, que é uma das fotografias que tu tem. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Que é, enfim, é isso, na verdade, né? É esse toque da vulva, mas sem você necessariamente mostrar. Então, de que forma que tu também aborda a relação do corpo, mas sem mostrar o corpo nas fotografias? Como é que isso surgiu também? E, enfim, isso aqui é muito maravilhoso. Queria fazer uma pergunta primeiro. O que você... Tá. Qual que é a sua interpretação quando você vê o Manifesto Vulva? A sua pessoal, sua interpretação Essa pessoal. dessa foto? Não, eu vejo justamente isso, na verdade, o toque da mulher nela mesma. E aí? Porque é bem subjetivo, na verdade, né? Eu acho que pode Sim. ser o toque nela mesma. Tem gente que interpreta o toque em outra mulher, entende? Tem gente que interpreta nela mesma, tem gente que interpreta nada, tem gente que olha uma folha e vê uma pessoa tocando uma folha, acha que é o contato com a natureza. Acho que tem muitas interpretações, assim. Quando eu fiz essa foto, quando ela nasceu, ó, a minha interpretação é da delicadeza de descoberta. Então, quando eu fiz essa foto também, ela nasceu de uma descoberta, assim, foi nessa época que eu estava muito focada em entender o conceito, entender a vulva em si. O que é uma vulva? Né? O que pertence? O que é um corpo com vulva, né? E por que a gente não fala a respeito? Na época, né? A gente não falava tanto quanto está falando até agora. A gente falou tanto a respeito que hoje todo mundo já está, todo mundo assim, dentro dessa bolha, todo mundo está entendendo mais esse conceito de libertação sexual, esse entendimento da saúde da mulher, também, né? Então eu acho que o Manifesto Vulva, ele veio para isso, ele veio para me lembrar sempre de olhar para mim mesma, assim, sabe? E cada um e todo mundo, né, que olhar para mim. E agora dentro, respondendo também a sua questão de como eu fotografo sem mostrar, né? Que você falou. Olha, assim, é sempre um desafio porque a gente sempre tem algumas amarras dentro de si. Primeiro tem certas coisas que você tem certos corpos que você, certas fotos que você quer pôr de uma forma explícita, tem outros que não. Tem lugares que você consegue mostrar aquilo, lugares que não, tem lugares que você é censurada. Então, sempre assim, você tem que estar ali, você tem que estar criando, mas tendo noção do espaço que você ocupa também, o espaço que a sua arte ocupa e quer ocupar. Então, assim, eu acho que muitas fotos, das minhas fotos, no caso, que mostram, que dão essa ideia subjetiva, é mais para fazer a gente questionar mesmo, assim, sabe? Eu não quero... Não é para entregar, não é algo explícito, não é algo tão forte, assim, que mostra ali na cara, pá, sabe? É mais para ir na raiz disso, de poder indagar. Vamos questionar a respeito, sabe? E entender. Massa. E que lugar é esse que tu acha que tu ocupa? Como você coloca na... Não, é que na verdade tu coloca na descrição do Instagram que é uma artista, você faz uma arte sobre o feminino como espaço de liberdade. Que lugar é esse que tu ocupa, assim? Como é que tu sente? Eu sinto que é um lugar imaginário, assim, sabe? Ou esse lugar que, pelo menos, eu quero ocupar e quero que também se sintam assim. Não imaginário porque não existe, mas que a gente tem que se sentir assim e então ocupar esse espaço. O que eu quero dizer com isso? Assim?
Quando eu falo assim, espaço de liberdade. Eu imagino, assim, a minha vivência ao longo da vida sendo mais livre possível, assim. O meu corpo sendo mais a gente vive. Seja a mesma coisa para todo mundo, sabe? Então, e eu sei que eu não consigo fazer isso, a gente não consegue mudar o mundo de uma forma drástica, a gente luta todo dia, sabe? Então, acho que o espaço que a gente ocupa é esse, de estar mudando um pouco do nosso mundo aqui, da nossa pequena bolha, e normalizar que antes, assim, não antes, mas que a gente quer normalizar, sabe? Então, por exemplo, lá atrás, quando tudo começou, onde os retratos eram mais vistos assim pelo ponto de vista masculino, né, do homem, do artista, do fotógrafo. Então, o lugar que eu quis ocupar no começo foi esse daí. Foi assim, não, peraí. A mulher não pode ser só sexualizada, sabe? Hoje o discurso já está um pouco diferente. Hoje eu já entendo, para mim, artista, né? Hoje eu entendo que é além disso, sim, também, sabe? Eu acho que existem outros corpos além do meu, aquilo que a gente estava comentando no começo da live. Existem outras urgências também, sabe? Então, assim, o espaço que eu ocupo é o que eu vou querendo mudar, sabe? Dentro da minha própria bolha, assim. E acho que vocês também, por exemplo, com a Banda Vermelha, no espaço físico também que vocês ocupam é muito importante. Isso, até na internet, tudo que vocês estão falando é muito importante também, sabe? É um discurso bem incisivo também, sabe? Então é bem bacana isso. Que massa. E, Maressa, eu também falei um pouco, queria saber um pouco, eu pedi até também para você compartilhar aqui algumas imagens que você tem do seu trabalho. Uhum. E muito também do que a gente vê quando a gente dá uma olhada no Instagram também, no seu site, é uma sutileza, assim, dos corpos mesmo, né? Então, existem, tem as fotos mesmo, assim, do corpo inteiro, mas eu vejo também que você acaba fazendo muitas fotos em detalhe. Você também acaba fazendo umas fotos de sensações de pele que nas fotografias, o arrepio, né? E aí, enfim, queria que tu também falasse um pouquinho dessa forma que tu enxerga o corpo através das tuas fotografias. Vou compartilhar aqui com o pessoal para saber o que eu tô falando. Vai mostrando aí. Não sei, eu sou uma pessoa meio sensível, assim. Então, isso é uma discussão bem forte também de como eu enxergo o detalhe, outros fotógrafos, cada um enxerga de um jeito, né? Mas para mim, pelo menos, começou assim, enxergando detalhes, foi que eu acho que eu consigo, e assim todo mundo consegue, descaracterizar aquele corpo básico que as pessoas sempre mostram, assim, sabe? São detalhes que são partes únicas que todo mundo tem, sabe? E são sensações que vão atravessando e vão sendo mostradas nas fotos, sabe? Essa foto que você mostrou do arrepio, essa daí, foi muito lindo o dia que essa foto nasceu, sabe? A gente teve um dia super intenso, assim, tava fazendo um workshop lá em Brasília. E aí, depois que minha namorada terminou o workshop, a gente foi com todas as mulheres, assim, para uma cachoeira que tinha lá no condomínio. Aí, do nada, eu me vi fotografando todo mundo, eu fotografando todo mundo, assim. Foi uma troca. E aí, quando eu olhei pro lado, essa minha amiga que tá posando a foto, ela tava do meu lado. Aí eu cliquei, assim, foi um segundo que nasceu, sabe? Nossa. E assim, essas fotos acontecem quando a gente se sente bem, sabe? Então, não é só uma foto assim, vou pensar numa foto específica.
Não, assim, eu acho que a vivência tem que ser assim, sabe? Por exemplo, coisa assim que passei assim, eu experimento muita coisa comigo que para poder pôr nas fotos também, sabe? Essa foto aí também foi um momento muito lindo, sabe? E depois que foi o ensaio, tudo que eu vi como as estrias falavam com a folha, sabe? Não foi nem pensado. Foi pensado, mas é mais instintivo, assim, sabe? Eu acho que olhar para detalhe é importantíssimo também, sabe? A gente não se coloca no corpo que a gente quer ter, sabe? A gente respeita tudo também, sabe? Acho que a sutileza tá aí, tá? A gente se respeitar. Sim. E essa foto realmente ela tem esse lance da de fato, assim, é muito delicada a luz que passa e faz um pouco de sombra na estria e faz a rima com a folha. Então, É. e existe muito isso também, né? Da inserção da natureza nas tuas fotos. Não sei se talvez seja algo proposital, são coisas que existem no ambiente em que você Sim. fotografa, e aí de repente você incorpora esses elementos. Ou é isso, na real, tipo, a folha, ela tem super significado também, aí proposital. Porque assim, nesse ensaio específico, só para você entender, nesse começo desse projeto que foi, eu estava passando por um momento bem específico, assim. Foi no ano que o irmão da minha mãe faleceu. Então foi um momento onde a gente, tipo, eu lidei com a morte e eu via minha mãe lidando com a morte assim de uma maneira muito, sabe, na cara assim. Então foi bem assim. Aí eu comecei a refletir só, assim, falar até, mas assim, o processo de cada um é cada um. Eu comecei a recolher umas folhas e flores e ver a beleza também no processo de decomposição das folhas, sabe? Então, quando eu vi, minha casa estava cheia de folha e flor em processo de decomposição, assim, ainda tem umas... E eu comecei a inserir nos ensaios, assim, sabe? Então, uma coisa foi falando com a outra, assim. Mas eu sinto que dentro de mim eu só consegui respeitar isso, respeitando o momento pessoal que eu estava vivendo também, sabe? Sim, entender o que eu estava vivendo e tipo, transbordar isso para fora. Foi basicamente isso. Eu concordo aqui, Tudo é Carol falou natureza, que... Ai, tudo desculpa. é natureza mesmo. Tudo é natureza. Que eu falei, Agora, por quem exemplo, incorpora a naquelas fotos natureza. que eu falei da... Não, pode falar. Não, pode continuar. É que eu acho que tá com um E a pouco gente de tá nesse momento, delay. né, nessa onda também. Não, aqui tá chovendo, então o som tá meio ruim também, gente. Que começou a chover. Aquelas fotos da na cachoeira, aconteceram também porque eu estava lá, assim, a gente estava lá, todo mundo se permitiu, sabe? Não foi nada programado também, não existe, não é certo, mas assim, às vezes só fazendo que você se toca de alguma coisa, sabe? Quando você tá fazendo alguma coisa que você, tipo, nossa, deixa eu refletir sobre isso. E essa foto foi bem assim também. Enfim, tudo, né, na vida. Massa. E, Maressa, você também tem umas interferências que você faz, né? Nas fotografias. Aqui tem alguns exemplos acho que são interferências em desenho, não sei se é manual, se é alguma coisa digital que você faz também. Como é que você começou a fazer também essas interferências, assim, para complementar a imagem? Qual foi a ideia, assim? Então essa fotografia, deixa eu apoiar aqui, que minha mão já tá cansada. A fotografia, ela
ela surgiu de uma censura, basicamente, né? Então, essa foto é um fragmento de um retrato inteiro, de um corpo inteiro da pessoa. Aí eu fui recortando e tal, e queria, né, assim, transformar a imagem, né? Só que, assim, nessa época, o Instagram tava me censurando demais, assim. Tudo que eu postava caía, tudo era denunciado, e e eu tava meio saturada disso. Aí, assim, eu imprimi a fotografia com uma margem branca. Foi bem natural. Imprimi, impressão caseira. Aí eu olhei pra foto assim e completei, né, com caneta nanquim, né, um desenho manual. Aí eu comprei o que eu queria que estivesse na foto, assim. E aí, essa foto começou a ocupar espaços que a minha foto, somente a minha fotografia não ocupava. Essa arte começou a ocupar espaços que a minha fotografia não conseguia mais ocupar. Então, por exemplo, se eu for... Qual espaço esse que eu estou te falando? Por exemplo, a gente vai em feiras, em espaços culturais que são mais... onde as pessoas estão ali para conhecer trabalhos, mas que não são especificamente que acolhem arte. Esse tipo de trabalho começou a ocupar esses lugares. Assim. Se eu colocasse só desenho, ele não pertencia mais, sabe? Então eu comecei a fazer essas interferências e aí depois quando eu fui colocar ela no site, aí eu pensei no nome, aí veio o nome Linhas Piau, que eu entendeu? E essa conversa, inclusive, é uma conversa recente. Esses dias eu tava olhando o Instagram e aí eu vi um homem trans postando uma foto sem camisa. Sim. E assim, não existe censura, né? Não existe. E sem remoção. Ele não tinha feito a remoção, né? Dos seios. E eu já vi vários espaços onde o homem trans também pertence, assim, e a mulher não consegue postar, não consegue andar sem camisa. Enfim, são coisas que, assim, são coisas que, assim, por que não, sabe? Tipo, por que ainda existe esse estigma? E também, por que que simplesmente uma fotografia não pode ocupar, sabe? É bem... Eu não vou nessa questão do tipo, os mamilos precisam ocupar espaço, porque são conversa até que eu já cansei de pensar, tá lá no passado. Mas ela nasceu dessa revolta, assim. Mas eu achei E massa depois de disso eu ser um jeito. comentar. Desculpa. Desculpa que eu acho que o delay, às vezes eu acho que eu posso falar, mas foi mal. Pode falar, pode Pode falar. continuar. Não, eu achei massa, na verdade, saber dessa história de que essas interferências na imagem vieram justamente para você conseguir driblar essas diretrizes políticas, né? Uhum. Dessa rede social que a gente se utiliza tanto, né? Que também utiliza tanto das nossas imagens. E Exatamente. que, inclusive, essa semana, alguns dias atrás, que eu publiquei as fotos que a gente tem os prints. Nossa, foi mal. Misturar, né? Que eu tive que colocar as bolinhas também nos seus prints, justamente para evitar qualquer tipo de censura que pudesse ocorrer no Instagram. Porque aconteceu de algumas semanas atrás de ter publicado de uma outra artista que ela tem os prints, ela também vende uns prints de fotografia, e um dos prints é uma mulher usando um maiô, fazendo um maiô simulando o corpo nu de uma mulher. Então, essa imagem no maiô foi censurada, mas, sabe, aquilo ali na verdade não é irreal, sabe? Então, muito inteligente, na real, essa forma de driblar. Foi bem assim. Eu fazia bem os riscos no Instagram, só para postar. Aí depois eu comecei a ver que era interessante. Nasceu, né, as linhas políticas. Aí eu vim para o digital. Comecei a trabalhar no digital também. E hoje, assim, as linhas, elas fazem parte, assim. Porque
Hoje hoje eu sinto que só a fotografia não cabe mais só na fotografia, e que às vezes eu não consigo me expressar somente com uma ferramenta, então estou atribuindo outro. Assim. E foi bem daí mesmo. Legal. Muito massa. Que loucura. Muito massa. E... e tu já visualiza a fotografia com as interferências? Quando tu faz uma foto, quando tu cria uma imagem, tu já pensa nesse recorte e nesse complemento? Ai, depende, sabe? Porque assim, o criar é bem constante, né? Então, assim, a gente tem que criar sempre para estar criando mais, né? Não é uma inspiração que desce. Então, eu tenho que desenhar muito em cima de várias fotografias para aprender aonde elas sabem ou não. Mas o que eu mais tenho que fazer é me deixar sensível a ponto de a fotografia vai nascer, sabe? Fazer um retrato, aí eu chamo, ou acontece um retrato, vai. É a vida, assim. Ou alguém me contrata, enfim. Aí tem vezes que eu olho lá, aqui cabe uma fotografia, aqui cabe as linhas e tudo mais. E às vezes ele simplesmente acontece, assim, então não tem. Existem várias fórmulas, não existe uma só, assim, tá? E com as linhas são a mesma coisa. Assim. E, Maressa, as fotos elas são feitas, são ensaios, né? Que você faz com mulheres. Eu já vi também que tem ensaios que você faz com famílias. Nossa, eu tô derrubando esse celular aqui, foi mal. Segura o forninho, Giovana. Pois é, praticamente. E como é que funciona assim? Tu vai na casa da pessoa, a pessoa vai até tem um estúdio. Como é que tu consegue transformar também esse ambiente que talvez não seja o ambiente da pessoa, num ambiente que permita essa abertura da intimidade? É bem interessante isso. Eu acho que cada caso é um caso também, né? Teve um tempo que eu passei muito fotografando somente na minha casa. Então, cada retrato, cada pessoa que ia lá, a gente sentava, a gente conversava muito. Tudo tem conversa, assim, eu não consigo, tipo, não rola fotografar ali alguém que, sabe, você não sabe nem qual é a vivência, assim. Então, aí a partir dessa conversa, a gente ia tirando as fotos, né? Teve um outro momento que eu comecei a fotografar em coletivo, então eram círculos com várias mulheres, aí a gente debatia várias questões que a gente está até debatendo aqui. A gente debatia num círculo e depois as fotos aconteciam. Hoje, com a pandemia, ficou muito difícil, porque assim, eu e mais um monte de outras pessoas, assim, a gente parou no tempo, né? A gente parou no tempo e a gente está num processo um processo teórico, um processo de conversa, um processo de escuta. Então, tem muita coisa que eu amadureci, sinto que eu não consegui fotografar ainda, né? Então, desse ano para cá, eu testei também pelo FaceTime, testei outras plataformas que são interessantes. Então, acho que cada caso é um caso. Por exemplo, a família que eu fotografei também é uma família... Eu não costumo fotografar muitas famílias, mas é uma família que eu já venho acompanhando, que é uma família perfeita, assim. Eu já venho acompanhando há um tempo. E, na verdade, foi a mãe queria ser fotografada, a Thay. E aí, a Thay, ela veio falando muito sobre a vivência dela como mãe, né? E como se enxergar como mulher dentro desse aspecto. E aí a gente fez um ensaio dela no ano passado. Ela levou os filhos, eu falei para ela levar. E aí eu fiz fotos tanto delas quanto das crianças. A gente saiu, assim, ensaio com a família. Ficou maravilhoso, assim. Então, é bem plural, assim, sabe? E como é que foi essa experiência também de fazer a fotografia pelo FaceTime, por essa
mídia virtual aí, que é o que a gente tem utilizado tanto. Nossa, é bem difícil, né? Vou te falar a verdade, viu? É bem. Primeiro que você não quer desapegar da câmera, né? Você fica relutante. É um trabalho interno que você faz. Aí você entende que a câmera é só um acessório, sabe? Que nem uma. Qualquer outra coisa. Mas é muito. Travou aqui. Ah, voltou. Pronto, voltou. Foi. Desculpa, tava travado. Então é meio difícil você encontrar fluidez. Oi, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Tá me ouvindo? Sim, sim. Foi. Então, eu senti uma dificuldade para em mim mesma, tá? Não tô nem. É uma fluidez porque foi uma coisa extremamente nova. Mas quando eu me vi fotografando lá, foi muito maravilhoso, assim, sabe? Eu gostei muito da experiência também, foi muito doido. Assim, é muito. Enfim, eu também nunca fiz esse experimento também, mas eu fico imaginando realmente esse desafio, né, de você criar essa conversa, esse diálogo com a pessoa, porque é isso, na real, você de alguma forma tem algum apoio ali, algum suporte, no caso da câmera ou o que seja assim, que é essa proposta de fazer essa libertação do corpo da própria pessoa, né? Então, É, existe esse pode desafio. ser. É um pouco diferente, assim. Cada uma pessoa trabalha de uma forma, né? O que eu gostei muito da forma de trabalhar foi olhando nos olhos, assim, conversando, sabe? Parando de objetificar a pessoa. Assim, eu acho que é muito fácil, a gente põe um tema, né? Vamos falar sobre tal coisa. Aí eu pego uma pessoa que teoricamente se encaixaria no assunto que eu quero falar, fotografo, nunca mais ouço falar dessa pessoa e fica distante e aí acabou. A minha fotografia, ela propõe outra coisa, assim, né? Então, assim, a fotografia é um resultado de uma conversa, de um contato. E, e são pessoas que vão caminhando junto comigo e elas vão amadurecendo e eu vou amadurecendo junto com elas, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a retratar os corpos gordos, assim, foi um momento muito tapa na cara, assim, sabe? Como assim? Eu nunca tinha fotografado corpos gordos e falado sobre isso, assim, porque Sim. isso não era meu ensaio, assim. Alô? Agora voltou. Tava travando um pouquinho. Tá me Você tava ouvindo? falando do ensaio? Sim. Esse ensaio foi muito legal, sabe? A Kelly me procurou, ela conversou muito comigo sobre o momento que ela estava passando, ela queria se registrar, porque assim, ela ia fazer uma cirurgia por conta da saúde dela, ela queria se registrar porque ela não sabia como ela ia, que pessoa ela ia se tornar depois da cirurgia. Então ela não ia querer esquecer de quem ela é. E ela tinha uma filha, ela tem, né, uma filha pequena. Então, ela queria mostrar e passar isso para a filha dela também. Aí a gente fez os ensaios, né? Fez o ensaio. E foi de uma potência absurda, assim, esse ensaio. E aí depois disso, ela veio e falou assim: eu queria muito fazer um álbum, porque eu queria mostrar para minha filha, que a filha dela tinha acho que 1, 2, 3 anos, assim. Quero mostrar para minha filha o meu corpo, quem eu sou, quem é a mãe dela. Então, esse é um outro tipo de amadurecimento e é outro tipo de conversa, de relação, sabe? É uma relação. Muito bom. E aí isso vem da própria pessoa, né? Da própria pessoa que pede para ser fotografada, que pede para se registrar, né? Isso é bem É uma potente, na real. construção, né?
É bem... Maressa, a gente É bem isso. está aqui nos 10 minutos finais e Nossa, eu já. queria fazer, na verdade, uma última pergunta para tu. Pode fazer. Mais uma vez, assim, na verdade, eu queria saber de tu quais últimas referências que tu tem consumido nessa última semana, nesse último mês, assim. O que é que tem te movido? Olha, eu tô num processo, sinceramente, bem introspectivo, assim, tentando me entender como pessoa, né? Porque minha vida tá meio louca agora. Mas, assim, artisticamente falando, eu comecei a pesquisar muito sobre menstruação e essa relação que a gente tem, né? Inclusive, até uma perguntou no meu Instagram para eu falar sobre isso. Eu acho que é uma conversa para um outro momento. E que a gente merece Legal, falar sobre então, isso. E é uma pesquisa que eu tô tentando entrar, assim, sabe? Tentando falar sobre nossa relação com o nosso próprio sangue, sabe? Mas eu queria mostrar aqui um livro, inclusive, está sendo uma referência bem forte. Eu não sei se dá pra... Fica ao contrário, na verdade. Tá ao Se tu puder contrário, ler. chama A Fotografia como É. Arte. E aqui não dá pra... A fotografia como... Ele mostra muitos fotógrafos contemporâneos com diferentes pesquisas. Então, tem muita coisa rica, esse livro é rico, assim, se você quiser depois colocar, assim, para o pessoal procurar. Ele é bem específico para fotografia, mas ele está me trazendo muitas ideias de como eu posso explorar outras coisas sem ter medo também, sabe? Eu acho que a gente tem muito medo também do o que as pessoas vão falar, se minha arte vai pertencer, se vai ocupar, só fazer, sabe? Ele é a pura de fazer artístico, assim. Tá sendo uma referência bem grande para mim, isso daí. Muito massa. Essa relação do sangue, inclusive, você tem algumas fotografias, né? Que tem o detalhe, assim, acho que até do dedo, assim, com sangue. E aí eu não sei se, na real, Tenho. é isso, né? Mas isso não é novo, assim, isso não é uma coisa recente, isso já é de um outro trabalho seu. Essa é uma série que chamou Seu Sangue em Mim, mas é um outro trabalho que ele está em continuação, assim, que também surgiu de uma vivência doida, e foi... E aí, quando eu vi a mão toda coberta de sangue, assim, a mão toda coberta de sangue, eu comecei a refletir muito sobre o medo, né? Como que as pessoas tratam o sangue, né? O meu sangue, o sangue da outra, né? E dentro de cada esfera, cada um trata de um jeito, né? E aí eu fiz as fotos, assim, porque é minha mão com outro sangue e outro corpo, sabe? O sangue da minha namorada e o corpo dela também. Então também dialoga sobre outras coisas, assim, sabe? Sim. Outras relações com outros corpos. Então eu comecei a pensar nisso. Aí eu postei e tal, gerou mó polêmica. Ficou esse nome, né? Seu Sangue em Mim. E agora eu tô num outro processo, assim, de tipo, mais fundo que isso, assim. Aí comecei a fazer uns experimentos, colocar sangue. Eu planto minha lua, né? Rego os vasos. Aí eu comecei a colocar sangue nos vasinhos pra ver se afloria. Se com água ela ia diferente, ou com sangue ela se portava de um jeito diferente, sabe? Acho que a pesquisa tá em amadurecimento ainda, mas existe essas fotos de um dia, tipo, maravilhoso, assim, de uma vivência maravilhosa. Que massa também esse lance de plantar a lua, né? É uma coisa que eu aprendi, na verdade, com Carolina Rolim, que ela também tem uma relação muito forte, assim, com esse assunto. Então, eu acho que seria um assunto muito massa de vocês duas abordarem algum dia aqui, com certeza. Isso é massa demais, assim. É. Isso é importante.
Bom, Marissa, eu acho que é isso. Queria E... muito. Ah, desculpa. Pode falar. Não, eu não consigo ver o tempo aqui. Pode falar. Ah, sim, a gente tá com 5 minutos finais. Eu queria agradecer, sabe, vocês duas, todo esse movimento fazendo e toda essa troca com novos artistas e tudo mais, comunicadores. É sempre muito importante ter um discurso fluido, né? As pessoas conversam entre si. Surgiu várias outras ideias, vários outros assuntos que a gente pode abordar, sabe? Eu aqui fiquei pensando muito como o momento que eu tô, as coisas, como o momento que o mundo tá vivendo, né? E eu queria agradecer por essa oportunidade, todo mundo que compareceu, as amigas, minha mãe apareceu aqui. Ai, que legal. E Mayara, muito obrigada, viu? Ai, Marissa, eu que agradeço, na verdade. Minha mãe também aparece aqui em todas as lives que a gente faz aqui do Dose Dupla. Minha mãe e minha avó aparecem. Mas principalmente elas são super apoiadoras, assim. Mas principalmente porque, enfim, agradecer mesmo a sua presença, a sua disponibilidade, porque a gente acha o teu trabalho muito massa, muito incrível e bastante relevante, assim mesmo. Então, eu acho que é necessário falar dele sempre que a gente tiver uma oportunidade, enfim. Então Muito é nóis. obrigada. É nóis. Obrigada, gente. Pois tá bom, então. Então, até breve, viu, Marissa? Obrigada. Bom, até, obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Gente, finalizamos aqui a nossa live com a participação de Marissa. E, mais uma vez, eu gostaria de lembrar a quem está presente que nós temos lá na Banca Vermelha, na loja virtual, uma proposta, na verdade, de contribuição para a ONG Mulheres da Luz, que é uma ONG que ajuda e auxilia as mulheres em situação de prostituição. E comprando, na verdade, o Zine, um violador em teu caminho ou um estuprador em teu caminho, vocês contribuem com o valor que vocês quiserem, na verdade. E aí, para finalizar, nós temos aqui essa música maravilhosa da Jupe do Bairro, Corpo Sem Juízo, que eu vou seguir aqui só um pouquinho, para quem não conhece, conhecer. Valeu, minha gente.